A assombração que mora na casa dos fundos. É preciso iniciar esta história esclarecendo alguns pontos. Cresci e ainda moro em uma dessas casas que tem várias casas ocupadas por familiares, como se fosse uma pequena vila familiar. Na parte da frente são 3 casas em um grande sobrado e na parte de trás também há 3 casas em um grande sobrado. As casas que ficavam nos fundos pertenciam a uma tia que era irmã da minha avó. Ela morava com seu esposo na parte de cima, enquanto a casa de baixo era habitada pela minha bisavó. Meus pais moraram lá por um tempo enquanto a nossa casa estava sendo finalizada. Esse senhor, esposo da minha tia-avó, era uma pessoa difícil. Daquelas que chegam por último e querem sentar-se na janela, brigava com os vizinhos, não gostava das crianças, furava bolas. Lembro-me que ele acordava muito cedo e lavava o quintal mesmo sem necessidade. Fazia muito barulho, jogava água nas janelas, muitas vezes acordando a todos. Tinha a pitada de falta de respeito, pois ele tinha uma rixa com minha avó. A janela do meu quarto e a janela da cozinha da minha casa dão para os fundos, ou seja, para o quintal desse senhor. Durante a minha vida inteira acordei com ele lavando o quintal. E hoje, anos após seu falecimento, por vezes ainda acordo com o mesmo barulho. O rodo passando pelas escadas e a água correndo pelo quintal, e não tem ninguém morando nas casas. Outras coisas bem assombradas acontecem. As luzes do quintal e do corredor têm sensor de movimento. Já acordei de madrugada com essas luzes acendendo e apagando muitas vezes. Outras vezes vou até o fundo da casa cuidar do jardim e abrir para circular o ar. Sempre verifico as luzes internas da casa e várias vezes, ao retornar para fechar, encontro as luzes acesas. Acredito que seja o espírito dele, pois, além de ter sido uma pessoa muito difícil, ele era muito apegado à casa. Meus familiares não acreditam muito nessa minha teoria, mas eles também veem as luzes acesas. O grande cachorro. Eu sempre fui uma criança que vê coisas. Meus pais não acreditavam ou, para não me assustar, não me encorajava. Tive uma infância um pouco assombrada e isso se estendeu para a vida adulta. Este acontecimento me acompanhou por muitos anos e eu o revivi por muito tempo, até que a casa fosse reformada. Após meus 8 anos, eu passei a dormir em um quarto improvisado na sala. Era um ambiente separado, mas não tinha porta. Não sei porquê, acho que meus pais não viam necessidade. Dessa forma, eu conseguia ver a porta e a janela da casa, ambas com vidros imensos. Não sei dizer se eu dormia ou se eu estava acordada, mas ao final sempre eu estava acordada. Eu era perseguida por um grande cachorro preto de olhos vermelhos, que falava comigo e sempre tentava me pegar. Ele me perseguia até a porta, ali ficava me olhando o resto da noite. Neste ponto, eu tinha certeza de que estava bem acordada. Via a noite passando e ele sempre me dizia que não conseguia entrar, mas que estava lá me esperando. Não dizia em palavras, eu ouvia dentro da minha cabeça. Tenho a impressão de ver esse cachorro às vezes, quando estou dirigindo, ou saindo muito cedo, ou chegando muito tarde. Agora, anos depois, descobri uma lenda e o cachorro do meu sonho é idêntico à ilustração do Hellhound, Cão do Inferno. A rua. Eu moro no mesmo lugar desde que nasci e meus avós estão entre os primeiros moradores da rua, o que facilita muito na identificação de alguns moradores antigos e suas atividades. Esse relato tem mais ou menos 15 anos. Nessa época, eu precisava sair de casa por volta das 5 da manhã para ir ao trabalho. E como sabem, tenho medo de assombração, talvez por vê-las com certa frequência. Pois bem, um dia, ao acordar, ouvi os cachorros da rua muito agitados, latindo muito. Isso me deixou assustada. Sempre ouvi dizer que os cachorros são sensíveis. Assim, depois de pronta, fui até a varanda para olhar a rua antes de sair. Minha casa fica na parte alta da rua. Notei que os cachorros iam até a metade da parte baixa da rua, desciam latindo e subiam correndo. Quando olhei para o local,
até onde os cachorros iam, percebi que tinha uma linha branca, parecido com uma névoa, que ia de um lado ao outro da rua e entrava em 2 casas, uma de cada lado da rua. Claro que fiquei com muito medo. Chamei minha tia para me acompanhar e fui para o meu trabalho. A casa em que a névoa entrava ou saía, não sei ao certo, era uma casa muito estranha e que estava desocupada fazia muito tempo. Eu frequentei muito essa casa na minha adolescência, pois a antiga moradora tinha a minha idade e é até hoje uma colega. Lá tinha um porão, que eu nunca fui, mas que era um lugar que me dava muito medo. Aliás, a casa toda me dava muito medo. Após o susto, conversei com a minha avó, que me contou que naquela casa, muitos anos antes, era um terreiro, daqueles de religião de matriz africana. Aqui é importante esclarecer que não tenho nenhum preconceito. Pelo contrário, até simpatizo com essas religiões, apesar de não entender do assunto. E que as mulheres moradoras das 2 casas eram amigas e ambas praticantes da religião, e que eu poderia ter visto alguma coisa que não devia e que não era da minha conta. Deixei isso pra lá. Depois disso, a casa foi invadida, virou ponto de tráfico e depois desmanche de motos. Passado o tempo, foi novamente desocupada, derrubada e eu nunca mais vi nada de estranho lá. Recebi esse relato no e-mail, foi enviado pela Gislaine. Mistérios em Duque de Caxias. Vou contar alguns pequenos relatos e todos se passaram no mesmo bairro, onde sempre percebi muitas coisas estranhas. Relato 1. Eu morava em uma casa localizada em Duque de Caxias. Esse duque, que deu nome ao município, era famoso por escravizar pessoas. Eu morava a cerca de 200 metros de onde era a casa dele, que atualmente é um museu. Lá tem correntes e tudo mais daquela terrível época. Um dia presenciei um homem negro, alto e meio corcunda andando por este museu, e eu via barulhos de correntes se arrastando. Na época eu era ateu e talvez por isso não senti medo. Pensei ser o segurança. O que me assustou foi ver aquele ser passando de um lado do museu e em milésimo de segundo estar do outro lado. Relato 2. Quando eu era adolescente, mais especificamente no ano de 2010, no calor de verão eu costumava me deitar na varanda da casa onde eu morava, que é a mesma casa que citei anteriormente. Eu tive uma paralisia do sono e me vi saindo da porta do corredor, vindo até mim e me olhando cara a cara. Admito que isso me arrepia até hoje. Isso aqui tá parecendo mais uma projeção astral, né? Uma viagem astral. Próximo. Esse relato agora aconteceu com 2 colegas que não se conhecem. Um dos colegas se juntou com outros e acamparam na represa. Fizeram uma fogueira e o fogo se alastrou pela mata. E um deles me disse que quando o fogo aumentou, ele avistou um ser, metade bode e metade gente. Ele jura que se tratava de um fauno. E o fogo simplesmente diminuiu quase que totalmente, ao ponto de se tornar apenas brasa. Depois disso, o bicho entrou na mata e desapareceu. Já o outro colega disse ter visto um fauno se movimentando perto da entrada da cachoeira e deu as mesmas características que o colega anterior deu para a criatura. O nome do bairro é Taquara, em Duque de Caxias. Esse relato eu recebi lá no Telegram. Passos nos degraus. Quando eu estudava à noite, costumava chegar em casa sempre às 23h13. Minha mãe, na maioria das vezes, ainda estava acordada e costumava descer as escadas lentamente enquanto conversava comigo. Certa noite cheguei em casa, preparei meu prato e fui para o quarto. Eu assistia TV enquanto comia e, em certo momento, escutei no andar de cima passos caminhando e descendo as escadas. Até aí tranquilo, pensei que fosse a minha mãe. Ouvi que estava se aproximando da porta e mexeu na maçaneta, mas não abriu a porta. Então eu disse: "Pode entrar", e a porta não se abriu.
Repeti novamente com a voz mais alta: "Entra, mãe!" E nada. Nesse momento eu gelei. Percebi que havia algo estranho. Abaixei o volume da TV e fiquei imóvel, deitado na cama, olhando para a porta. Foi aí que decidi me levantar e ver quem estava mexendo na maçaneta. Quando abri a porta, não tinha ninguém por perto. Olhei para cima das escadas e estava tudo escuro, e ouvi o ronco do meu pai ecoando pela casa. Entrei para o quarto e tranquei a porta. No dia seguinte, contei o relato para minha mãe e perguntei se teria sido ela que desceu até o quarto. E ela disse que não, que estava tão cansada que nem viu a hora que eu cheguei em casa. Esse relato foi enviado no e-mail pelo Rafael. Relato assustador com meu avô. O caso a seguir é um fato horripilante que aconteceu com meu avô, que tem 82 anos e que conta essa história até hoje com muito medo. O meu avô José conta que, quando jovem, morava com os pais na cidade de Mantena, interior de Minas Gerais. Eles viviam na roça e tinham uma criação de carneiros. Em uma noite de inverno, meu avô e seu irmão Jairo se esqueceram de prender os animais. Lá por volta das 23 horas, o meu bisavô, percebendo que os animais estavam soltos, pediu aos filhos que fossem ao pasto colocar os animais no curral. Eles se levantaram e foram em direção ao pasto, que ficava a mais ou menos 500 metros de distância da casa. A noite estava muito clara por conta da lua, e mesmo assim, eles levaram o lampião. Antes de chegar no pasto, existia uma pinguela, que é tipo uma ripa de apoio, algo como uma mini ponte que passava em cima de um riacho. O meu avô José conta que, quando estavam se aproximando da pinguela, o lampião simplesmente se apagou. Eles se assustaram, olharam para o lampião e, quando voltaram os olhos para a pinguela, havia ali algo inimaginável. Era uma senhora com uma estrutura de uma criança de 3 anos, muitas rugas, com um pano branco que cobria a cabeça, mas com o rosto exposto. Os olhos dela eram brancos. Seus pés e cabelos, que também eram brancos, parecia uma extensão da pinguela, como se a pinguela fosse parte do corpo dela. Eles, com muito medo, atravessaram pelo riacho mesmo e insistiram em prender os carneiros porque sabiam que o pai não iria acreditar na história. Na volta para casa, a pinguela não estava mais lá. Até hoje meu avô se lembra disso com muito medo. Eu recebi esse relato lá no Telegram. Sonho estranho. Olá, sou de Vitória, no Espírito Santo. Este relato aconteceu há 3 anos, quando eu tinha 16 anos de idade e morava no interior do Tocantins, numa cidadezinha chamada Piraquê. Eu morava num assentamento onde as casas ficavam bem longe uma das outras. Certo dia, o avô de um colega da escola faleceu. Na mesma noite, sonhei com o falecido, sentado ao lado de seu caixão, com um olhar triste, e depois me encarava fixamente. Eu conseguia ver todo o cenário que era na casa dele, e eu não conhecia a casa, nunca nem tinha ido lá. Nisso passavam por ele várias pessoas, inclusive esse colega que era neto dele e que ignorava o próprio avô. 2 meses após o sonho, fiz um trabalho de escola justamente com esse colega, e conversa vai, conversa vem, contei sobre o curioso sonho, e ele ficou assustado, já que eu não conhecia a casa dele e nem o avô. Eu até hoje me pergunto por que esse senhor apareceu para mim, já que eu não era próximo nem dele e nem do seu neto. Esse relato foi enviado no Telegram. A minha primeira experiência que eu tive foi a experiência das pedras caindo de cima do pé de umbu, como eu já contei. A minha segunda experiência foi logo quando o meu avô morreu. Um belo dia eu entrei na sala, sabe quando aquele sofá antigo
que você sentava, depois que você levantava ainda ficava a marca da onde você estava sentado, porque ele afundava um pouco e demorava voltar ao normal, né? Demorava alguns segundos. Quando eu entrei na sala, estava deste modelo o sofá, como se alguém tivesse sentado lá. E não tinha ninguém na casa, tinha só eu nesse dia. Todos o meu pai e minha mãe estavam trabalhando, minhas irmãs estavam na escola. Esse foi o meu segundo contato com sobrenatural. Eu sei que eu fiquei muito assustada no dia. Aí eu saí da sala, fui pro quarto. Alguns minutos depois eu voltei pra ver se aquilo era real mesmo. Tava o sofá normalzinho. Coisa incrível. Agora a minha terceira experiência com sobrenatural. Meus pais haviam se mudado para outro estado. Eu e minha irmã ficamos morando com a minha avó. E eu saía bem cedo de casa. Eu tinha já meus 20 anos de idade. Eu saía bem cedo mesmo, por volta de 5h50, 5h40, para poder pegar o ônibus para mim ir trabalhar. Saindo da casa, eu passava no quintal. Tinha um pé de acerola que ele formava como se fosse uma oca, né? Não chegava no chão, mas era como se fosse um telhadinho que ele formava, meio redondinho. E todo dia eu passava por lá, abria o portão, trancava e ia pro ponto de ônibus. Aí um belo dia, sabe quando você tem a impressão de ver alguma coisa com o rabo de olho? Eu fiquei com essa impressão e olhei pro lado. Quando eu olhei para o lado, tinha uma pessoa em pé, debaixo do pé de acerola. Eu quase morri do coração. Voltei correndo para dentro, tranquei a porta, liguei para o meu namorado, contei o que tinha acontecido. Ele veio me buscar para me levar no ponto. Eu fiquei tão assustada, que eu só abri quando ele chegou. Ele olhou lá debaixo do pé de acerola, não tinha nada. Ele ficou 2 semanas me buscando cedinho. Ele saía cedo da casa dele, mais cedo ainda, me buscava só para me levar no ponto, porque eu morria de medo de ver isso de novo, né? Mas nunca mais vi. Foi essa experiência. E a minha quarta e última experiência que eu tive, eu tenho uma sogra que ela é espírita. Ela mora em outro estado. Vira e mexe ela vinha me visitar, eu e meu marido, filho dela. Eu cedia a minha cama no meu quarto para ela dormir com a minha cunhada. E eu e meu esposo dormíamos na sala, no colchão. Eu morava num barracão nessa época. E sabe quando a lua tá bem clarinha, que você olha e a porta reflete a fresta da luz assim? Eu olhei e tinha a fresta todinha. Aí eu conversei com meu marido, tudo. Quando eu olhei de novo, tinha só uma fresta em cima e uma fresta embaixo, como se tivesse alguém parado. Eu não via nada, só que como se estava tampando o restante da porta. Só via a fresta em cima e a fresta embaixo. Aí eu limpei meus olhos, né, com a mão, passei a mão, olhei do mesmo jeito. Aí eu lembrei da minha sogra, né, tava deitada no outro quarto, e rezei, né, para que isso acabasse, que o que quer que fosse seguisse o caminho da luz. Assim que eu terminei de rezar, eu abri os olhos e a fresta estava todinha na porta. Isso foi muito interessante mesmo. Essa foi minha quarta experiência com o sobrenatural. Um pouco atrasado, mas estes foram os relatos de hoje. Você tem alguma história sobrenatural para contar? Envie seu relato para o e-mail assustadoramente@outlook.com ou pelo Telegram, pode ser em áudio inclusive. Manda um áudio bem
bonitinho, sem muito ruído. Me autoriza que eu coloco sua voz aqui. Segue lá o Instagram assustadoramente_podcast. Entre para o grupo do Telegram e, se puder, contribua lá no site do Apoia-se, apoia.se/assustadoramente. O seu apoio é muito importante para a continuidade deste projeto. Você pode fazer uma contribuição através do Pix, que é o assustadoramente@outlook.com. E é isso, até o próximo episódio.